Bom dia, a graça e paz. Bem-vindos a todos a mais uma aula. Antes de mais nada, quero agradecer a toda a equipe, a equipe da Infobrac, o Alexandre, Nicolas, Samuel, aos pastores todos, o pastor Roberto, o pastor Anderson e toda a igreja de uma forma geral, uma igreja muito especial na qual nós estamos tendo a honra de fazer parte. Essa aula de hoje, o tema é vida abundante, é um tema que vai abordar o conceito de uma forma bem sucinta e simples da questão da importância da criação, da nossa importância para Deus, essa primeira aula. E para a gente fazer essa aula, ela vai ser direcionada de uma forma mais prática, tá? Então, para os meus alunos que estão aí assistindo, tanto os da escola secular quanto da escola dominical, vocês vão observar que a aula vai levar esse caminho mais prático. Então, para quem já tem bastante conhecimento bíblico, talvez não seja um momento assim para você tirar dúvidas, mas o momento vai ser de levar você, todos juntos aqui, a uma aprendizagem mais prática com o viver cristão. Bom, quem nunca ouviu falar sobre a questão da origem do homem? Nas escolas seculares, a gente vê que o homem é colocado ali como um ser que veio de um ancestral comum. Então, por exemplo, na teoria da evolução, o homem é citado como originário do macaco, por exemplo, segundo Darwin. Aqui nós vamos usar a Bíblia, tá? E por usar a Bíblia, ela acaba tendo o seu próprio interpretar conforme o texto que nós vamos ler. Bom, então vamos lá. Qual é a grande criação? Para a gente falar desse tema agora, qual é a grande criação de Deus, eu quero que você, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, impressa, use ela, pega, abre essa Bíblia. Se você não tem a Bíblia impressa, você usa do celular, então ligue ela e vamos junto comigo aqui fazer a leitura do livro de Salmo, capítulo 139, versículo 1, versículo 13, versículo 16 e 19. Então, junto comigo, vocês vão fazer a leitura agora, concentrando aqui. Importante você estar com o espírito de oração, tá? E vamos fazer essa leitura. Versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosos são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quanto no oculto fui feito e entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, os quais, em continuação, foram formadas, quanto nem ainda uma delas havia. Versículo 17. E quão preciosas me são, ó Deus, o teu pensamento, quão grande são as somas deles. Então, nessa leitura bíblica, a gente vai ver aqui o salmista colocando toda a sua alma, o seu entendimento de Deus sobre a sua existência. O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, como é uma aula bem prática, é importante que você faça a leitura agora com bastante calma, e tente você interpretar os versículos. Ah, professor, mas eu tenho muita dificuldade, eu não consigo. Você pode usar o dicionário português. Se você tiver um amigo que é da igreja, você pode pedir um dicionário também teológico, e aí colocar aquelas palavras que são difíceis de interpretar. Mas vamos lá, por exemplo, versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. O que o salmista está dizendo aqui? O que você consegue interpretar? É claro que vai ser uma atividade para você fazer, mas eu vou te ajudar nesses primeiros momentos aqui. Então, fica evidente que Deus, o Senhor, que está sendo expresso aqui, ele está sondando a humanidade. Ele me sonda e sonda você também. E por isso ele nos conhece muito bem. A palavra vai dizer também, a Bíblia, que Deus ele consegue entrar na divisão entre alma e espírito do ser humano. Então, qual que é a grande criação? A grande criação é essa, que Deus nos fez e consegue nos entender na mais profunda intimidade. Então, essa leitura vai te levar a interpretar isso. Na descrição desse vídeo, existe um material em PDF que você vai poder acompanhar e ali vai estar
Todos os versículos nós vamos estar citando, inclusive essas atividades práticas que vai te auxiliar em compreender um pouco mais sobre esse livro que é tão importante para a humanidade. Uma segunda pergunta que você pode, que eu vou fazer aqui em auxílio à leitura do texto, é o que esses versículos falam a respeito de Deus, não é? Então, nessa leitura, você vai analisar e ver o que Deus faz. Será que Deus... Porque existe um conceito, né, um conceito popular, que Deus é um Deus carrasco, está num trono, um chicote, ou com algum instrumento de castigo. Nesse texto, você consegue identificar Deus dessa forma? Ou ele está de uma forma diferente? Terceira pergunta, para você entender a interpretação bíblica, e você vai ver que de uma forma simples você consegue entender melhor o texto sagrado, o que esses versículos falam a respeito do homem. Quem é o homem? Será que a Bíblia aqui nesse momento está falando que o homem ele originou de um ancestral comum, né, no caso um primata? Outra coisa importante, sempre que você for fazer a leitura do livro sagrado e você está fazendo um estudo e você quer aprofundar, é muito bom você fazer isso em oração, né, fazer com espírito de oração. Ah, professor, mas eu sou novo na igreja e não sei orar direito, não é? Então eu quero aqui com você fazer uma primeira oração, então, para a gente conseguir ter um primeiro instante aí de comunhão com Deus. Então feche seus olhos, curva sua fronte e ore da seguinte forma: Soberano Deus e eterno Pai, Tu que és poderoso, ó Deus, clamo a Ti. Que nesse momento estou direcionando, Senhor, meu entendimento para compreender a Tua palavra. Me auxilie, Deus, a compreendê-la de forma que não haja dúvidas. Me auxilie com o Teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, você vê que a oração é uma forma muito simples, né, de você realizar e também vai te ajudar muito, com certeza, no seu devocional com Deus. Tópico 2, continuando esse tema, vida abundante, o homem é mais que um animal. O homem é mais que um animal? Como que você acha? Você acha que o homem é mais que um animal? O que a Bíblia vai falar para nós sobre essa questão? Tomando como referência também Gênesis, capítulo 1, versículo 25 ao 27, abramos a Bíblia mais uma vez e vamos ler e entender aqui o que a Bíblia vai dizer. Versículo 25. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha que interessante, né? Nas aulas anteriores a gente tinha falado que Deus, né, sendo um ser absoluto em perfeição, como poderia criar alguma coisa ruim, né? E aqui ele cria todos os animais e diz, ele olha, contempla a sua obra e diz, que maravilha, né? Que bom. Mas no versículo 26 acontece o seguinte, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E dominamos sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Né? Então, será que o homem é mais que um animal? Lendo esse texto agora, como que você interpreta? O versículo 26 Deus deixou bem claro que no momento que ele vai fazer o homem, ele usa um termo diferente aqui. No nosso idioma, no português, o dialético português, ele trata de façamos, no plural. Então ele não está sozinho. Deus está com alguém aqui. E outra coisa importante é que ele diz, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para mim, está bem claro que Deus está tratando de uma forma até com uma certa felicidade e alegria na hora que ele vai criar o homem ali, né? E ele não faz de qualquer jeito, ele tem um plano e automaticamente, imediatamente, ele coloca esse plano em ação. Olha que maravilha. Então, quando você compara, isso que eu gostaria que você entendesse aqui, quando você compara o que a Bíblia fala, ensina sobre a origem do homem, quando você compara o que a ciência nos ensina sobre a origem do homem, eu me sinto pessoalmente muito mais alegre, mais confortável e entender que o que realmente é mais verídico, é o que é real, é o que a Bíblia trata.
porque diz que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, enquanto que a ciência diz que nós somos originários de um ancestral em comum. Mas você tem livre-arbítrio, tem liberdade de escolher, você pode escolher o que você vai achar melhor, que vai te guiar aí na sua vida. Tá? Nós estamos apenas tratando aqui alguns conceitos para deixar um pouco mais claro esse livro que nós usamos como manual de fé e prática. Na hora de refletir aqui nós temos essas questões, né, que vale a pena você colocar na leitura dos textos, né, que você quer fazer aí a interpretação. Primeiro, o que esses versículos ensinam sobre o princípio da criação e a origem do homem, nessa leitura que nós fizemos em Gênesis capítulo 1. Né, uma coisa que você, nesse momento, ou em um momento posterior, você pode até fazer com mais calma na sua casa e tentar respondendo, ler de novo, tenta responder e faça de uma forma prática essa aula. A segunda pergunta, nesse momento de refletir, a hora de refletir, é para quem Deus deu mais importância nessa leitura que nós fizemos? Ele deu mais importância para o homem ou deu mais importância para os animais? Se você identificou, coloque o que você identificou. Foi porque Deus deu mais importância para os homens por causa desse ponto, ou deu mais importância para os animais por esse ponto. Então você começa a identificar essas questões. E o último tópico é cuidado. Cuidado em função da humanidade para Deus e seu local de habitação. Qual é o cuidado, né, em função da humanidade para Deus e seu local de habitação, o local de Deus, onde que Deus habita? Para a gente entender essas questões, vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 a 25. Também vamos ler em João, no capítulo 14, versículo 13. E também vamos ler, mais uma vez, Salmo, só que o Salmo 148, versículo 11 e o versículo 13. É importante, volto a dizer, você está usando a sua Bíblia. E o material também vai estar anexado na descrição do vídeo. Tá, vamos ler primeiro em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Então, versículo 24 diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Opa, peraí. Então quer dizer que Deus não habita no templo que as pessoas vão congregar? Uma pergunta interessante, né? Ou seja, o que esse texto quer dizer é o seguinte, que a dimensão divina não se comporta em nenhuma construção feita por homens. Tanto é que o local de habitação de Deus, segundo os textos sagrados, é o céu. Mas não quer dizer, ele não está dizendo que no templo construído por mãos humanas não tem a presença de Deus. Então, a gente começa a associar essas coisas. Tanto é que agora, nesse momento, quando você orou, né, e abriu a sua Bíblia para fazer o estudo, para fazer uma leitura, entender como esse livro funciona, nesse exato instante, o autor desse livro, que é a Bíblia, você pode ter certeza absoluta, ele está aí com você. É o único livro. Quando você lê, o autor está junto, quando você coloca ela em um momento de adoração a Deus. Então, a Bíblia, quando você faz esse uso dela, você tem que entender que é um livro diferenciado. Tá? Para começar, o autor está presente. Amém? Versículo 26. E de uma só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes orientados e os limites da sua habitação. Ou seja, quem domina o tempo, as estações, é Deus. João, capítulo 14, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que coisa maravilhosa, né? O cuidado que Deus tem para com a humanidade, para comigo, para com você. Né? É um amor tão grande que Ele deseja estar conosco de forma eterna. E não somente isso, Ele está preparando um lugar especial, né, para que nós possamos estar ali guardados para Deus. Existe um versículo em específico, que está em Jeremias, no capítulo 31, versículo 3. Se você puder abrir sua Bíblia também, vale a pena você ler. Diz assim, olha que interessante, palavra de Deus para você, para nós. Há muito tempo o Eterno apareceu a mim dizendo:
Com amor eterno te amei, e com amor leal te atraí a mim mesmo. Então, olha a declaração de um Deus todo-poderoso, absoluto, para você essa manhã. Então, demonstra esse cuidado, sinta esse cuidado de Deus aí na sua casa agora. Né? Isso é importante. E o Salmo, para encerrar, Salmo 148, versículo 11, versículo 13, até o versículo 13, diz assim: Reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é eterno, só o seu nome é poderoso, e a sua glória está sobre toda a terra. Então, o que nós, como seres humanos, devemos fazer em relação a Deus, depois de aprendermos aqui que nossa origem é uma origem diferente do que a ciência diz, que nós somos importantes para Deus? O que nós devemos fazer? Nós devemos louvar a Deus. Mas o que é louvar a Deus? Né? Como que eu louvo a Deus? Você pode louvar a Deus de diversas formas. Adorando um hino, né, a Deus. Você pode louvar a Deus com a sua oração. Você pode louvar a Deus com as suas atitudes, na sua casa aí, nesse momento. Mas como assim? Sendo uma pessoa melhor na sua casa, um filho melhor, de repente um irmão melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Essas formas demonstram que você entendeu uma mensagem de Deus, é bem simples, né? E agora você, por ter entendido, você deseja, você almeja agradá-lo. E agradá-lo de que forma? Exercitando a sua fidelidade para com a palavra de Deus. Reflexão em grupo é um tema que eu vou colocar aqui, caso for possível, principalmente para os meninos aí da escola secular, que eu vou estar passando para vocês. De repente você tem uns coleguinhas que moram perto de casa, pensa assim, ó, lê junto, estuda junto esse tema que nós estamos abordando aqui e discuta entre vocês, tá? Vocês têm a liberdade de estar dialogando comigo também posteriormente, como alguns já fizeram em aulas anteriores, né? Para quem estava participando aí, tivemos algumas atividades que foram bem dinâmicas e interativas, tivemos até um retorno de algumas pessoas. Também, lembrando até minha tia, que está lá no Rio Grande do Sul, a tia Inês, né, fez um bacana, colocou lá para o grupo, então o pessoal de Canoas, o pessoal de Venâncio Aires, mandar um abraço para vocês. Fico feliz, tia, pela sua participação. Todas as pessoas que participaram, né, e interagiram, muito obrigado, continuem assim. Isso é enriquecedor para nós. Muito bem, tem um versículo, pessoal, que é importante você memorizar, até para dar continuidade à próxima aula, fazer um link, em João capítulo 1, versículo 12. Então você vai abrir sua Bíblia lá em João capítulo 1, versículo 12. Eu vou ler aqui com vocês, preste bastante atenção. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então, quem recebe a Deus, Deus parece que aumenta o título dele. Agora ele é o Filho de Deus, porque recebeu e creu no nome de Deus. A conclusão é: Deus valoriza cada ser humano, independente do status e situação dele. Aprendemos um pouco mais nessa aula sobre a razão por que Deus criou o homem, com significação específica, especial, singular, né? E, então, ficou o meu agradecimento a vocês, né, por até aqui estar conosco. Que tenham também um excelente final de semana. Até a próxima. Bons estudos.